Bom dia, a graça e a paz do nosso Deus. Amém? Vou me organizar aqui. É um privilégio, estar ministrando a palavra do Senhor nessa manhã. Sempre quando a gente recebe um convite, para trazer a palavra, eu já espero assim, o que vai vir essa semana, Então, essa semana eu tive uma semana muito difícil. Eu falo que o inimigo sabe o que o Senhor tem para fazer nesse lugar. E como ele já sabe, às vezes, ele já começa a guerrear e a lutar antes para tentar roubar aquilo que o Senhor já preparou para entregar para as nossas vidas nessa manhã. Então, primeiramente, o Senhor ministrou ao meu coração. Essa semana o Lucas meio que deu uma dor na barriga, uma dor no umbigo, que a gente não sabia o que era. E aí você, para quem é mãe, sabe o que é um filho com dor ou doente, A gente perde um pouco, fica muito vulnerável, muito preocupada. E essa semana foi uma semana de preocupação, mas ontem a gente fez uma ultrassom do abdômen, não tem nada. Então a gente pode entender que era espiritual, porque tinha uma guerra travada. E é uma guerra travada contra as nossas vidas diariamente, E aí eu sei que o Senhor tem algo para falar aos nossos corações nessa manhã. Deixa eu só achar aqui, gente, a palavra. E assim que o bispo me convidou para ministrar nessa manhã, veio uma palavra ao meu coração. E a palavra era deserto, Aí eu pensei, nossa, falar de deserto é difícil, A gente tem medo de falar de deserto, porque a palavra vem para a gente primeiro. Mas a palavra que veio era deserto. E aí eu meditando na palavra do Senhor, e o título que o Senhor me deu foi Lições do Deserto. Ou seja, o deserto tem algo para nos ensinar. Do deserto nós podemos extrair muitas lições para as nossas vidas, Normalmente é nos momentos de dor, de tristeza, onde mais a gente aprende, Quando está tudo bem, as coisas vão caminhando, a gente não tem muitas preocupações. Mas quando a gente está na prova, quando a gente está na luta, quando a gente está em situações contrárias, ali a gente aprende muito mais. Ali a gente está muito mais ali tentando ouvir a voz de Deus, tentando compreender aquilo que o Senhor tem para nós, aprendendo dele. Então o Senhor tem lições nessa manhã do deserto. Vamos transformar o deserto das nossas vidas em escola. Isso que o Senhor tem para nos dizer nessa manhã. Então, a gente vive num tempo de fim, quando a gente fala assim, nossa, não é só por causa do Covid, gente, que a gente fala, a situação está difícil, não é só por causa do Covid que está difícil, é também por causa do Covid, porque muitas pessoas têm perdido as pessoas que amam, nós temos pessoas da nossa comunidade que estão internadas em estado gravíssimo com Covid, Eu e meu esposo perdemos, eu perdi o meu sogro por Covid. A irmã Suleia perdeu a mãe dela por Covid. Nós perdemos o nosso amado irmão Carlos Emídio por Covid. Então, o Covid também tem trazido dores para a nossa comunidade. Mas o Senhor me levou lá em Mateus 24, 3 a 12. Vamos começar por esse texto nessa manhã. Mateus 24, 3 a 12. E aqui vai falar um pouquinho do tempo do fim. Que tempo é esse que a gente está vivendo? O tempo do fim. Vamos lá, então. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da tua consumação do século? E ele lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. E certamente ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém,
Tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por isso, se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Está muito distante do que a gente está vivendo? Está muito distante da nossa realidade enquanto gênero humano? Não. Isso tem acontecido todos os dias. Se a gente ligar a nossa televisão, a gente vai ficando... Às vezes a gente não pode nem assistir, porque a gente vai ficando adoecido, né? Com as coisas que têm acontecido. Então, o que Deus tem nos mostrado aqui, que nós estamos vivendo no fim. Que Ele virá, e nós temos que estar atentos, porque Ele virá. Isso aqui eu só quero contextualizar o tempo em que nós temos vivido. Quando a gente olha para esse tempo aqui, a gente pode imaginar que é um deserto? É um grande deserto, né? A iniquidade vai se multiplicar, o amor vai se esfriar, vai haver guerras, fomes, né? Doenças que a gente tem vivido. Então, o contexto que a gente está vivendo enquanto humanidade é um contexto de deserto. E para a gente não morrer nesse deserto, a gente precisa extrair, né? Pedir a Deus, né? Que Ele possa nos dar força, que Ele possa estar nos guiando, que Ele possa estar abrindo caminhos para que nós possamos passar em meio ao deserto. Então, é o nosso Deus que vai abrir caminhos para que a igreja dele possa passar e vencer esse deserto que nós temos vivido. Então, o deserto como gênero humano, ele é contextualizado pelo fim dos tempos. Mas, além desse deserto, nós temos desertos individuais. Eu não sei qual é o deserto individual que você tem travado. Eu não sei o que você tem vivido. Mas o Senhor sabe o que você tem vivido, as dificuldades que você tem enfrentado enquanto sujeito, né? E aqui eu li esse texto para contextualizar, mas o Senhor me levou a uma passagem que lá em Mateus 4, que ele vai falar sobre a tentação de Jesus. O que a gente tem para aprender sobre o deserto com a tentação de Jesus? Isso que eu fiquei me perguntando. Mas o Senhor trouxe algumas coisas para a gente refletir nesse texto. E esse texto é o texto que eu vou me ater, né? Então, vamos pensar um pouquinho sobre quais são as características do deserto, né? Como que é um deserto aí? Primeiro, o clima é muito ruim, né? Ele é árido ou semiárido, se a gente pensar no deserto. As temperaturas, em alguns lugares durante o dia, elas podem atingir 50 graus no deserto. E à noite elas podem ficar abaixo de zero, que a gente vê aí uma inconstância da temperatura, né? Então, o deserto é marcado pela inconstância. É uma região quase desabitada. Normalmente, nós travamos os nossos desertos individualmente, né? Quantas batalhas você tem travado só entre você e Deus? Que às vezes nem a sua esposa sabe as batalhas que você tem travado, ou nem o seu esposo. Tem batalhas, então, uma região quase desabitada, desprovida de chuva e de rios. E a gente sabe que chuva é bênção, né? Aí você pensa, não tem água, está faltando água, está seco, está difícil. Não se enxerga nada no deserto. A gente olha e parece, né? Cadê? E aí a gente se pergunta a Deus, Senhor, por que eu estou nessa situação? Olha para mim, onde o Senhor está, né? O deserto muitas vezes é marcado pela solidão. Nós nos sentimos muito sós no nosso deserto. Mas tenha uma certeza, você nunca está só no seu deserto. Há um Deus que está com você. Há um Deus que vai abrir caminhos. Há um Deus que abre caminhos no meio ao deserto para você passar. Né? E nós vamos passar pelo nosso deserto enquanto humanidade, porque nós vamos nos encontrar com Ele, e Ele está próximo, Ele vai voltar, e nós vamos vencer os nossos desertos individuais, porque nós sabemos que o Senhor que nos levou para o deserto é o Senhor que vai nos tirar do deserto. Amém, igreja? Então, primeira lição para nós nessa manhã:
Jesus os ensina a vencer as tentações do deserto. Vamos lá no nosso texto, Mateus 4, de 1 a 11. É um texto bastante conhecido da tentação de Jesus. Então, vamos começar lá pelo versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O nosso Jesus foi levado por quem? Por quem que levou Jesus? Foi o diabo que levou ele? Vamos ali ter um encontro, vamos conversar? Não, foi o Espírito. Vamos pensar. E aqui no contexto, antes, eu ia falar, a gente tem um contexto aqui antes da gente chegar na tentação. Antes a gente tem Jesus batizado, né? E tem uma frase que fala lá no versículo 17, né? E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Antes da tentação de Jesus, ele estava em alegria, em festa, em júbilo, né? O batismo representa isso. E ele estava lá ouvindo do pai dele que a voz dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Isso aqui exemplifica a nossa vida? Exemplifica. Tem momentos que a gente está na alegria, né? Que a gente está recebendo a vitória de Deus, mas em outros momentos a gente está passando pela prova, pela dificuldade. E esse é o paradoxo da nossa existência, né? Isso que o Senhor fala, que muitas vezes nós estamos em vales e muitas vezes nós vamos estar em montanhas. Então, anterior, Jesus estava na montanha, né? Estava ouvindo do pai dele falando: esse é o meu filho amado. E logo depois desse momento a gente tem o deserto, né? E aí o deserto vem, que ali quem foi conduzir o Jesus para aquele deserto foi o Espírito. E ele conduziu com um objetivo. Ele já conduziu para lá para falar, vai ser tentado pelo diabo. Mas Deus já sabia que ele iria vencer. Então, a certeza que a gente sabe é que Deus já sabe que nós vamos atravessar o nosso deserto e a vitória é certa. A vitória é certa. Então, Jesus nos ensina a vencer as tentações do deserto, né? E aí, o primeiro ponto é, vamos pensar um pouquinho aqui. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, Jesus foi para o deserto e chegou lá, ele jejuou 40 dias e 40 noites e teve fome. E no deserto a gente fica muitas vezes é difícil, né, quando a gente está numa situação complicada, né? E aí a gente pensa Jesus aqui com fome depois de 40 dias e 40 noites. Quem aqui fica com fome e fica com muita raiva? Fica nervoso, né? Quando a gente está com fome, você está ali, você começa a ficar agitado. O arroz, se você vê um arroz branco, se você comer um arroz branco na hora da fome, ele tem gosto de picanha. Brincando, né? Tem gosto de coisa boa. O arroz branco na hora da fome é a melhor coisa, né? Porque a gente quer saciar a nossa fome. E Jesus estava naquela situação de fome também. E uma situação de fome não é fácil, não é simples, né? Estar com fome. E o diabo sabia disso. Ele sabia, né? Agora é o momento. Agora eu posso entrar. Que agora ele está fragilizado. A fome deixa a gente fragilizado. Às vezes a gente fica sem força, perde as forças e a gente fica fragilizado. E aí o tentador vai, né, aproveitar com aquela fragilidade, com a fome de Jesus, e ele vai falar: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus podia transformar as pedras em pães? Podia. Ele tinha poder para fazer isso? Tinha. Mas o que Jesus responde? Jesus, porém, respondeu: está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus queria dizer para a gente? Que a palavra dele no deserto é o nosso alimento.
Nós não vamos vencer o deserto se a gente não meditar na palavra de Deus, nas promessas que o Senhor colocou aqui, que os planos dele são maiores que o nosso, que os propósitos deles são maiores do que o nosso. Então, mais do que o pão que nós necessitamos do pão? Sim, para suprir as nossas necessidades fisiológicas. O nosso corpo necessita do pão como alimento, mas mais do que isso, no deserto, o nosso corpo vai necessitar, a nossa vida vai necessitar da palavra do Senhor como alimento. Então, medite na palavra do Senhor. A palavra do Senhor deve ser o nosso alimento na hora da luta, na hora da dificuldade. É lá que a gente vai encontrar respostas para as nossas crises, né? Eu e você temos crises, né? No momento difícil, a gente questiona o nosso Deus e está tudo bem perguntar para Ele: Senhor, por que isso? Senhor, por que o Senhor levou a pessoa que eu amo? Por que o Senhor não me deu mais 10 anos com ela? É tão difícil ficar aqui sem essa pessoa. Por que o Senhor fez isso comigo? Quem nunca falou isso para Deus? Por que o Senhor não fez isso comigo, Pai? Eu sou sua filha. Está doendo para caramba, né? Tem situações que a gente só chora nos pés do Senhor e fala: está doendo muito. Mas o Senhor diz: volta lá, está no deserto. Volta lá nas minhas promessas. Volta lá na minha palavra. Volta lá na compreensão de quem você é. O segundo ponto, né? Para o deserto, a nossa postura frente ao deserto. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhes disse: se é filho de Deus, atira-te debaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Você viu que ele ainda usou a palavra para tentar Jesus? Olha aqui, está escrito lá na palavra, não está escrito? Então, por que o Senhor não sobe lá e se joga? Os anjos vão vir, né? E vão te pegar, não se preocupe. E aí o que Jesus responde? Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. No deserto a gente vai ser tentado por várias situações. As pessoas ao nosso lado vão perguntar: onde está o seu Deus? Cadê o Deus que você diz que serve? Esse Deus que é tão bom, por que está deixando você passar por uma prova dessa? Quanto dos nossos familiares a gente não escuta isso, ou das pessoas dos nossos amigos? Se você diz que serve esse Deus que é tão bom, por que Deus trouxe o mal? O Lucas me faz umas perguntas difíceis, tem hora que a gente fica, né? E aí filho te tenta nisso, né? Uai, mãe, por que Deus é bom? Por que Ele deixa as pessoas morrerem? Por que Deus é bom e por que o mal entra? E ele vai fazendo perguntas, né? Só que aqui o que ele diz pra gente: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele sabia que ele era quem? Jesus demonstra aqui que no deserto a gente tem que entender que nós temos autoridade. Ele falou para o diabo: não tentarás o Senhor teu Deus, porque olha para mim quem eu sou. Você não precisa vir aqui tentar me tirar do foco, me tirar daquilo que o Senhor projetou para a minha vida, porque eu sei quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu tenho autoridade para fazer isso, mas eu não vou fazer porque o meu pai não mandou que eu fizesse. Essa é a autoridade que o Senhor nos entrega. E no deserto nós abaixamos a nossa cabeça e esquecemos quem nós somos. Se nós olharmos para as circunstâncias, nós saímos do foco. Mas o que o Senhor está falando aqui é que Ele te deu autoridade para caminhar no deserto. Assim como Jesus tinha autoridade e Ele falava assim: eu sou filho de Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. O Senhor fala: nós somos filhos de Deus. No deserto nós temos autoridade para abrir a nossa boca e falar: eu vou passar por esse deserto, porque eu sei o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo é o Deus que abre caminhos no meio do deserto e faz eu passar. Esse é o Deus que derrama autoridade sobre a sua vida nessa manhã, para que você possa passar o seu deserto.
E que você possa sair de lá como vencedor. Você não vai morrer no deserto. Nós não vamos morrer no deserto. Nós não vamos ser consumidos pela tentação. Nós não vamos perder o foco. Porque o inimigo vai estar constantemente tentando nos abalar. Constantemente tentando roubar a nossa alegria. Constantemente trazendo tristeza ao nosso coração. Mas em todo tempo, não perca de foco. Não perca de quem você é. Quem você é? Você é filho de Deus. A nossa identidade é essa, né? A nossa identidade é que nós somos filhos, assim como Jesus era. E contra nós, né, nós temos um Deus maior que está conosco em todas as situações. E aí mais para frente segue o texto. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Lá no meio do deserto, né, e o diabo queria ser adorado. Falou assim: olha aqui, eu posso te dar tudo isso, só basta você prostrar e me adorar, aí está tudo certo. E Jesus respondeu para ele: retira-te, Satanás. Ele dá uma ordem. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Ele teve autoridade ali e falou: sai fora, porque só ao meu Deus eu vou adorar. E sabe como muitas vezes nós adoramos o diabo no deserto? Tem uma palavra muito chave que é adoração para o diabo no deserto. E ela se chama murmuração. Alguém já ouviu falar que a murmuração é música para o diabo? É. E quantas vezes no deserto a gente murmura? Né? Eu já murmurei várias vezes. Quem nunca murmurou? Né? Quem nunca olhou e falou: não, que já basta, que eu não dou conta não, isso aqui é demais. Se repete, essas coisas se repetem sempre, está muito difícil. E começa a questionar: mas o Senhor não me entregou aquela palavra, onde eu estou agora? O Senhor não disse que eu passaria, olha aqui. Né? Então, aqui, quando o diabo fala para ele assim: ó, eu te dou tudo, só me adora. Às vezes no deserto a gente começa a adorar o diabo. A gente deixa de adorar o Senhor, porque a gente começa a murmurar, porque a gente olha para circunstâncias contrárias e a gente começa a abrir a nossa boca e nos esquecemos de quem fez a promessa. E quem fez a promessa é o nosso Deus. E o nosso Deus que fez a promessa, Ele é fiel. Às vezes a resposta não vai ser a que a gente quer. Porque a resposta que a gente quer, muitas vezes, está de acordo com aquilo, com os nossos olhos humanos, né? A gente quer a cura. A gente quer a libertação, a gente quer, a gente quer o presente, a gente quer o filho que a gente ora, né? Eu estou orando por um filho aí tem tempo. Orem comigo, porque eu quero que esse filho saia logo. Eu fico brincando, estou quase nos 40 e não pode demorar mais, senão acho que a Aline também está na luta, né? Ora pela gente. Brincando, por quê? Eu estou brincando, mas assim, às vezes o que a gente quer a resposta de Deus é o filho. É o presente, é a resposta para a nossa adoração, a resposta para os nossos desejos. É a casa nova, é o carro novo, é na nossa perspectiva humana. E talvez a resposta de Deus vai ser contrária a essa. Talvez a resposta de Deus vai ser muito diferente daquela que a gente espera. Mas ela é muito, muito, muito melhor. A resposta de Deus para as nossas vidas sempre vai ser muito melhor, né? E disso eu trago também como exemplo, quando a gente orava pelo meu sogro, a gente queria a cura, a gente queria o milagre, a gente queria que ele saísse daquela UTI e tivesse mais muitos anos com a gente, né? E o Nery, 3 dias antes, fez uma oração com ele, uma oração de entrega, ele repetiu a oração 3 dias antes dele falecer. E aí ele foi para casa, pegou Covid, 3 dias depois, o que é bem simbólico, 3 dias depois ele faleceu. O que a gente queria na nossa perspectiva era a cura. A gente queria ele do nosso lado. E o que Deus tinha para ele? Salvação. O que Deus tinha para ele era salvação. O que Deus tinha para ele era a vida eterna. Na nossa perspectiva humana, a gente poderia compreender isso?
Não. Mas o Senhor tinha um plano muito maior do que o nosso. Os planos do Senhor são maiores do que o nosso. Então, no meio do deserto, não murmure. No meio do deserto, dê adoração ao Senhor. E é uma adoração genuína. Você não precisa mentir para Deus, porque Ele te conhece. A adoração é falar para Deus assim: está doendo, Senhor, mas vem comigo. Me ajuda, me sustenta. Esteja comigo, eis-me aqui para cumprir o teu querer. Eis-me aqui para que o teu propósito se cumpra. Me ajuda a caminhar até o fim. Pega na minha mão, porque sozinho eu não consigo. Essa é a adoração, um coração sincero, voltado ao Senhor, prostrado ao Senhor, a sua boa, perfeita e agradável vontade. Esse é um coração de um adorador verdadeiro. É quando está doendo, mas eu me prostro à boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que muitas vezes é diferente da minha vontade, mas eu tenho certeza que a coisa melhor que vai acontecer. O fim é muito melhor. Então, a tentação de Jesus nos extrai lições para vencer o deserto, né? E aí, o segundo ponto, Jesus nos mostra que o deserto é preparação para algo. Qualquer deserto que a gente passe é uma preparação. Algo vem pela frente. A gente precisou aprender aqui, porque a gente vai usar lá. A gente precisou aprender aqui, neste lugar de deserto. E Jesus aprendeu naquele momento da tentação várias coisas, porque logo após o texto que se segue, ali dá início ao ministério de Jesus. Os milagres começam a acontecer. O primeiro milagre de Jesus acontece, que ele transforma água em vinho mais para frente. Então, antes do ministério veio a prova. Antes de Jesus começar a fazer os milagres, a começar o ministério dele, veio a tentação. Isso aqui é para as nossas vidas. Esse lugar que a gente está passando é uma preparação para aquilo que o Senhor quer realizar através da minha e da sua vida. Tem algo a ser realizado, né? Então, a gente tem 3 momentos, né? Alegria, dificuldade e prática daquilo que a gente aprendeu no deserto. Tudo que a gente aprende no deserto vai nos servir, em algum momento, para a gente colocar em prática no nosso ministério, na nossa vida, para aquilo que Deus quer fazer através da minha e da sua vida. Você traz aí a memória de você quais os desertos que você já passou? Começa aí a lembrar o quanto você aprendeu nesse deserto que você atravessou. Né? Porque no deserto a gente aprende a entender o que é prioridade. A gente aprende a valorizar as coisas, né, importantes da vida. Aí eu lembro, né, do meu pai, que ele falava sempre quando a gente era criança que ia no supermercado. E aí eu estava lembrando disso. E aí, né, tinha muitas dificuldades financeiras e criança só quer supérfluo, né? E ele falava assim, hoje não tem supérfluo. Hoje só tem o que é essencial, o que a gente precisa, que era arroz, feijão, óleo. Quem quer isso, criança? Né? A gente quer supérfluo. Né? E aí a gente ficava muito triste, que ia colocar no supérfluo e ia tirando. E aí criança é desse jeito. Isso é para a gente entender. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a gente fica muito mais preocupado com o que é supérfluo para as nossas vidas e deixamos de lado aquilo que é essencial, daquilo que realmente nós necessitamos. E no deserto, mais do que nunca, o arroz é muito bom. Mais do que nunca, né? A água, gente, né? É tudo que a gente quer no deserto, é a água, é beber, é saciar a nossa sede. E eu lembro que esses dias também, para a gente entender nesse momento que a gente está vivendo, eu acompanhei um rapaz que estava com Covid, e aí ele conseguiu, passou pelo processo de intubação, melhorou, e aí ele fazendo uma live, ele dizendo, quando eu estava lá no hospital, a única coisa que me dava vontade era coisas simples na vida. Sabe a vontade dele? Era poder pegar o controle e abrir o portão eletrônico. Assim, eu tinha tanta vontade, né, de voltar e chegar em casa, pegar o meu controle e o portão abrir. Era poder segurar o controle. Outro desejo que ele tinha, poder fazer xixi em pé.
A gente faz xixi, é normal, né? Vamos no banheiro, tá tudo bem. E aí a gente não entende a importância daquilo que é fazer xixi. E para ele, como ele tinha muito tempo sem fazer xixi, o que ele queria? Poder fazer xixi em pé. Lá no deserto, ele aprendeu o quanto era bom poder fazer xixi. O quanto é bom poder chegar em casa depois de um dia de trabalho, acionar o portão eletrônico e entrar na sua casa. E poder descansar. Então, no deserto, a gente aprende também a discernir o que é importante, o que é essencial. Né? Olhe para o seu deserto também. Olhe para o seu deserto que você está vivendo, as dificuldades e as suas crises. E de lá retire o que é essencial. E tem uma coisa que é essencial no deserto. E que a gente aprende muito, porque como o deserto é lugar de solidão... E a gente aprendeu muito com esse deserto chamado Covid, o quanto o nosso irmão é importante para as nossas vidas. O quanto ir no deserto sozinho é mais difícil. O quanto nós precisamos do outro. O quanto nós amamos o outro. O quanto nós necessitamos de um abraço, de um sorriso, de uma conversa. Só eu que senti falta disso? Só eu que sinto de poder aglomerar, de poder ir para uma festa e conversar sem máscara? De poder sorrir sem máscara, de poder respirar sem máscara? De poder estar junto com as pessoas que a gente ama? Esse deserto Covid nos ensinou todos os dias a valorizar as pessoas que estão à nossa volta. Porque essas mesmas pessoas podem não estar aqui amanhã, como pessoas que nós amamos, né? Como o nosso irmão Carlos, né? Eu sempre lembro dele, 1 mês antes dele morrer, ele me mandou um áudio. E aí ele mandava 1 mês antes dele morrer. E tinha muito tempo que eu não falava com ele, nem sabia como é que ele conseguiu meu telefone. Ele falou assim, ele sempre me chamava, ô psicóloga maravilhosa, tudo bem? Você é muito, eu te amo muito, estou com muita saudade sua. Você é muito importante para a minha vida. Gosto muito do professor, gosto muito do Luquinha. E aí ele sempre falava dessa forma com a gente, né? Trazendo os elogios e falava do amor dele que ele tinha pelas nossas vidas. E aí quando ele veio a falecer, né? Eu lembrei desse áudio, escutei e falei assim, nossa, ele estava se despedindo de mim. E se despedindo de mim falando quanto eu era importante para a vida dele. E quantas pessoas nós perdemos sem a chance de dizer ou sem a chance de ouvir o quanto nós somos importantes. Não perca a oportunidade de dizer para a pessoa que está do teu lado o quanto ela é importante para a sua vida. O quanto você a ama. O quanto é prazeroso caminhar do lado dela. Porque amanhã a gente pode não ter chance de falar isso. Pode não ser pela morte, mas pode ser por uma doença. E nós perdemos muito tempo da nossa vida brigando, desentendendo por coisas muito pequenas. Por coisas muito pequenas. E esquecemos que o essencial que Deus nos deixou é o amor. É o amor, é ser agente de amor, é partilhar o amor, é dizer para os outros o quanto nós o amamos, é dizer para os outros, você está nesse deserto, mas eu estou com você também. Como é importante no deserto a gente contar com as pessoas que nos amam, com as pessoas que estão do nosso lado. Então, muitas vezes, nós não vamos morrer no deserto, e nós não vamos morrer mesmo no deserto, porque o Senhor vai levantar pessoas para caminhar contigo no deserto. Seja essa pessoa também a caminhar com o outro no deserto dele. Às vezes a gente não pode dar respostas, mas a gente pode estar do lado. Vamos caminhar junto. É o seu deserto, mas eu estou aqui com você. Conte comigo. Seja boca de Deus para o seu irmão. Seja vida do Senhor para o seu irmão. Lembre a Ele sempre o quanto você o ama. Precisamos entender o que é essencial e deixar de perder tempo com pequenas coisas, coisas supérfluas, coisas pequenas que muitas vezes nos separam, que muitas vezes nos atrapalham a prosseguir. Terceiro ponto. Então, o primeiro ponto, o que Jesus nos ensina?
Primeiro ponto, a vencer as tentações do deserto. O segundo, o deserto é lugar de preparação. E o terceiro, Jesus nos ensina que o fim do deserto é a vitória. Amém? Vamos lá no texto, então? Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Isso aqui é vitória, não é? Ele estava com fome? Muita fome. Atravessou o deserto, passou pela tentação, e ao final o que ele teve? Anjos o servindo. O que o Senhor nos fala, que o fim do nosso deserto é certo, e o fim do nosso deserto com Deus é a vitória. Aqueles que estão com Deus, o fim do deserto é a vitória. Os anjos vieram e serviram a Deus naquele momento ali. Né? E aí também veio o texto, muito a história de Jó, né? Às vezes a gente tem medo até de falar da história de Jó. Eu tenho medo, quem não tem? Você fica com medo. Nossa, refletir sobre essa história aqui é muito trágica. E aí a gente já começa a ler, Senhor, passa de mim esse cálice. Tenha misericórdia, porque igual Jó, só existiu Jó na vida, não precisa existir outro, né? E aí eu lembrando da história de Jó, o Senhor me mostrou um pouquinho sobre como com Deus, o fim do deserto, de todo o deserto é a vitória. Vamos refletir um pouquinho sobre essa história. Já estou caminhando para o final, para a gente... E aí a gente vai pensar um pouco de como foi o início e o fim da história de Jó. Vamos lá então vamos lá em Jó 1, de 6 a 12. Jó 1, de 6 a 12. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó deu balde, teme a Deus? Acaso não cercaste com sábia a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram sobre a terra. Gente, o deserto de Jó começa com um diálogo entre Deus e o diabo. Tá lá, né? E aí o diabo começa, uai. E aí Deus pergunta para ele: você viu lá o meu servo Jó? Homem íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. E aí o diabo responde: claro, o Senhor deu tudo para ele, tudo que ele faz é abençoado. Como é que ele não vai temer a Deus? Qualquer um teme a Deus tendo o que Jó tem. E aí prossigamos. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E aí você começa o deserto de Jó, e como é que o Senhor fala? Falou para ele: vai lá e pode tocar em tudo. Toca em tudo, porque pode tirar tudo. E aí, nessa história, o que ele perde? Tudo. Perde os bens, perde os filhos. Como a gente imagina que é a dor de perder um filho? Quem é mãe, quem é pai aqui? Eu acho que só sabe a dor de perder um filho quem passa pela dor. A gente imagina, a gente supõe o que é. Assim como só sabe a dor de perder uma mãe e um pai, quem passa pela dor. Quem nunca passou, imagina como é essa dor. E assim foi, ele perdeu filhos, perdeu bens e começou o deserto maior da vida dele, com feridas pelo corpo. Ele foi zombado pela esposa, né? Ela falou assim: amaldiçoa esse seu Deus e morre. Dá um tiro na sua cabeça. Olha o que Deus permitiu que você perdeu. Olha o que você perdeu nessa vida. Olha o que Deus fez com você. E aí o que Jó responde, né? E aí mais pro fim, era um diálogo bem estranho entre o diabo e Deus, né? Mas começa o deserto de Jó ali. Então ele perde tudo, ele é zombado, criticado, tentado de todas as formas, mas ele permanece fiel. Jó 1:21. E disse:
Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quem no deserto responde isso? Quem na perda de alguém tem coragem de responder isso? Ele perdeu tudo. E a resposta dele é: nu saí da minha mãe e nu eu vou voltar. Se o Senhor deu, o Senhor tirou. Mas eu continuo fiel ao meu Deus. E eu continuo dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Era o deserto da vida dele, o maior, que eu e você lendo, a gente já fica com medo. Imagina esse homem que vivenciou esse deserto. Com muita dor, com muito choro, com muita tristeza, com muita zombaria. Mas a gente tem um fim dessa história. E o fim é mais importante do que o começo. O fim dessa história é muito mais importante. Então a gente vai lá para Jó 42:10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este chorava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe em dobro de tudo o que antes ele possuía. Isso aqui é o fim do deserto de Jó. O Senhor restituiu e deu para ele como? Ele deu para ele o mesmo tanto? Ele deu a mesma quantidade? Ele deu em dobro. O fim do seu deserto, o fim do meu deserto é a vitória. O fim do nosso deserto é a vitória. É o Senhor que restitui na nossa vida. É o Senhor que nos ensina no deserto. É o Senhor que nos prepara no deserto. Mas com o Senhor, a vitória é certa no meio do deserto. Amém, igreja? A sua vitória já é certa. O Senhor é o Deus que restitui. É o Deus que dá tudo novo. É o Deus que permite. É o Deus que muitas vezes nos leva para o deserto, como Ele levou Jesus. Mas o mesmo Deus que permite o deserto, que nos leva para o deserto, é o Deus que nos tira de lá.